Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quero sempre estar diante de ti, do teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção.
vida muda. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia a todos, graça e paz. Nós vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Mas antes vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor para entendermos bem a lição desta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concede, Senhor. Obrigado pela semana de paz que tivemos. E agora queremos te pedir por esta aula da melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Deus, queremos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, esclarecer, possamos entender o propósito desta lição e aplicá-la nas nossas vidas de tal forma que possa fazer diferença, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que estão com problemas de saúde, o Senhor sabe quais são, que estão passando lutas, dificuldades. Sei com aqueles que estão passando luto, Senhor, como é o caso do irmão Tony, da irmã Judite, Senhor, visite os teus servos. E aqueles que estão passando por problemas outros, ó Deus, que o Senhor visite o teu povo e conceda a graça, meu Pai. Quero te pedir também, ó Deus, por aqueles que estão hospitalizados, vítimas desta doença terrível. Visite a cada familiar, a cada pessoa que está internada, Senhor, que sabemos não é fácil. Pedimos o teu apoio, a tua visitação, Senhor, a cura que vem diretamente do Senhor. Ó Deus, pedimos para que essa pandemia acabe logo, Pai. Nós sabemos que um dia vai acabar, mas queremos que o Senhor termine logo com essa pandemia, porque há muitos que estão sofrendo, né, com esta situação. Misericórdia de nós, meu Pai, nos prepara para melhor te servir. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos iniciar um livro novo, uma carta nova de Paulo aos Filipenses. Nós já estudamos várias aulas, 11 aulas no livro de Efésios, e agora vamos ter algumas aulas no livro de Filipenses e encerraremos na última aula, na aula 17, estaremos encerrando com o livro de Filemão. Teremos outros professores que darão sequência. Eu vou dar essa aula, 12, e na sequência outros professores seguirão. Ok? A aula número 12 fala sobre a igreja em Filipos. A igreja em Filipos. Por isso que fala a carta aos Filipenses, os moradores de
Filipos. Filipos, só para a gente se situar geograficamente, historicamente, esta cidade é uma cidade importante lá da região da Macedônia nos séculos 3 e 4 antes de Cristo. Mesmo antes de Cristo, ela já era uma cidade muito importante. No século I depois de Cristo, ela foi a primeira cidade da Europa que recebeu um missionário cristão. Foi Paulo, esse missionário foi Paulo, e nós vamos ver aonde começou isso. Nós vamos estudar o livro de Filipenses, mas a história toda começa ainda em Atos 16, a partir do versículo 6, lá é que começa o nosso estudo de Filipenses. Atualmente, como é que está essa cidade? Atualmente, as ruínas da antiga cidade de Filipos, né, que foi destruída, essas ruínas estão localizadas na Grécia, no sudeste da Europa. E como pano de fundo, já iniciando a nossa aula, vamos nos reportar primeiro para Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Começa com a visão de Troade. Então eu vou ler esse primeiro trecho aqui, Atos 16, de 6 até o versículo 10, que diz o seguinte: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então temos aí o apóstolo Paulo, já convertido, já fazendo missões e tentando ir para um lugar, mas o Espírito Santo mandando para outro. E Paulo, ele foi um missionário muito obediente. Importante nós gravarmos isso, porque é uma característica de Paulo. E é bom para nós também a questão da obediência. Muitas vezes Deus manda fazermos algo e nós ou não fazemos ou queremos fazer a nossa maneira. E Paulo estava disposto a fazer a vontade de Deus, estava à mercê de Deus. E aí Deus tinha propósito para ele lá na Macedônia. E aí o que ele fez? Ele teve essa visão lá do homem lá da Macedônia, pedindo para ele ir para lá. E o apóstolo Paulo entendeu que nesta visão era para ele realmente ir lá para Macedônia pregar o Evangelho. E o homem implorava nessa visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E realmente ele foi muito útil lá na Macedônia, na cidade de Filipos, né? Que é uma cidade lá da Macedônia. E ele fez maravilhas lá, fez um grande trabalho naquela cidade. Nem sempre o Evangelho causa agrado a todos. Nem todos se agradam do Evangelho, mas é o Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele foi, e foi anunciar o Evangelho. Ele foi chamado para pregar o Evangelho, e hoje nós entendemos que Paulo é o pregador do Evangelho aos gentios,
E ele foi, e obedeceu ao chamado de Deus. E aí, chegando lá, Paulo é usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver, agora a partir do versículo 11, do capítulo 16, dando a sequência, vem o seguinte texto. Paulo, já lá em Filipos, né? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, uma das primeiras ações de Paulo lá em Filipos foi pregar para uma senhora, a Lídia, senhora chamada Lídia, da cidade de Tiatira, e ela se converteu. Ela se converteu, ela e toda a sua casa. Olha que maravilha, que pregação maravilhosa. Ficar aos pés do apóstolo Paulo, recebendo, bebendo daquela unção, bebendo do evangelho puro de Jesus. E aí ela se converteu. E ainda pediu para que ficasse na casa dela e até constrangeu eles a fazer isso. Que maravilha. Então, primeira ação de Paulo em Filipos já foi conversão de uma família. Muito bem, a segunda ação de Paulo lá em Filipos foi curar uma jovem possessa. Aí as coisas começaram a complicar para Paulo. Por enquanto, converteu-se uma família, até aí tudo bem. Agora, nos relatos seguintes, do capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 16 também, ocorre a cura de uma jovem adivinhadora. Então o texto nos diz o seguinte: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, lembra bem, sempre na oração. No primeiro caso, ele estava indo para um lugar de oração. Agora também procurando um lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha que interessante. Realmente, aquela visão foi para Paulo ir realmente para Macedônia e para a cidade de Filipos. E olha só, primeiro desafio, conversão de uma família. Segundo desafio, libertação de uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E ela dava lucro, o texto diz que ela dava lucro para os seus seguidores, né, os seus senhores. E ela devia ser uma boa adivinhadora mesmo. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque ela depois segue o apóstolo Paulo, seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, sem saber muito bem a respeito de Paulo, ela adivinhou, ela falou aquilo que realmente eles eram, servos do Deus Altíssimo, e estavam ensinando realmente o caminho da salvação. E então ela devia ser uma boa adivinhadora. Só que ela dava lucro, não sei como, mas os seus senhores lucravam com ela. Não sei se tinha jogos ali e ela sabia o resultado. Já pensou? O que vai dar na cena? O que vai dar na quina? E ela ia lá e adivinhava, e os senhores dela ganhavam muito dinheiro. O problema é que ela insistiu, seguindo a Paulo e falando aquilo lá que era uma verdade, né? Servos do Deus Altíssimo, e ensinava o caminho da salvação. Mas ela falava isso por vários dias e ele percebeu que era um espírito adivinhador. E aí ele expulsou esse demônio. E aí veio o primeira enxurrada de problemas contra o apóstolo Paulo, né? E aí ela não fala claramente o texto, né? Mas nas entrelinhas de que ela se converteu também, essa jovem. Mas o que é relato, o que é fato mesmo, que está aqui, é o que aconteceu com Paulo e Silas logo na sequência. Aí o resultado do evangelho, lógico, o evangelho é alguma coisa boa, mas nem sempre para quem está errado é uma coisa boa, né? E nesse caso aqui foi o que aconteceu. Olha só na sequência, a partir do versículo 19, olha só o que fizeram com Paulo e Silas, porque eles expulsaram o demônio de adivinhador dela. Aí, continue comigo aí, nós estamos no capítulo 16 de Atos. Apesar de estarmos em Atos, mas nós estamos em Filipos, tá? Porque o pano de fundo, o início de tudo começa lá em Atos 16. Então agora nós vamos para seguir versículo 19 em diante. Diz o seguinte: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Na sequência, aí nós vimos o que aconteceu com Paulo e Silas, né? O sofrimento que eles tiveram, mas olha só na sequência a obra do Evangelho. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa.
naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Mais uma família que foi convertida, né? Dessa vez a do carcereiro, que era um oficial do governo. Ele já pegou uma espada porque quando ele sentiu aquele terremoto e viu as cadeias tudo abertas, né? As celas abertas e as cadeias soltas dos presos, ele falou, não me resta mais nada, vou me matar, porque vão me matar mesmo, então eu já vou me matar. E aí Paulo falou, para, que todos nós estamos aqui, e aí veio então a conversão, diante do que aconteceu. De repente o carcereiro nasceu de novo duas vezes, uma porque não morreu, evitaram, ninguém fugiu, e também porque ele recebeu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Então olha só aí, 3 obras na cidade de Filipos que Paulo participando delas. Olha que maravilha. Então realmente era necessário vir para Macedônia e para Filipos para poder trabalhar em prol do Evangelho. Então 3 fatos muito importantes que aconteceram logo que chegaram lá em Filipos, né? Então foi uma senhora, a Lídia, que se converteu, uma jovem possessa foi liberta, e um oficial do governo, carcereiro, se converteu, ele e toda a sua família. Na sequência de tudo isso, a igreja de Filipos foi montada ali numa situação de oposição do povo, de essas lutas aí, o que Paulo sofreu naquele momento ali, foi meio que conturbado. Mas vamos fazer uma aplicação para nós hoje. Quantas pessoas podem ser alcançadas pela operação do Espírito Santo por meio do seu testemunho? Porque Paulo, através da sua vida, através do seu testemunho, da sua pregação, ele ajudou de início muitas pessoas. E nós? Como é que está o nosso testemunho? Como é que está o nosso pregar do Evangelho? Você tem falado? Ou pelo menos você tem vivido, você tem testemunhado? Que as lições, elas são importantes para nós, irmãos, não somente para um conhecimento teológico e eclesiológico. É importante ter esse conhecimento, mas é preciso mais do que isso, ter uma aplicação para a nossa vida. A lição, ela tem que fazer um efeito positivo e real para a nossa vida. Porque senão nós vamos ficar só... O que adianta eu aprender de geografia, história, mas isso não vai transformar em nada na minha vida. Agora, conhecendo a geografia, a história, o contexto histórico e aplicar na minha vida, aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa é a nossa ideia, certo? Então, que você possa também pregar como Paulo pregou e testemunhar como Paulo testemunhou, e aí resgatando e salvando vidas. Agora, irmãos, nós saímos de Atos, agora nós estamos já em Filipos. A igreja foi fundada lá em Filipos, naquela época em que nós falamos aqui de Atos, né? E a igreja foi fundada lá. Tempos depois, Paulo já estava preso e ele ficou sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo lá na igreja de Filipos. Algumas falsas doutrinas, algumas pessoas da própria igreja que talvez não estavam gostando muito do apóstolo Paulo, e ele resolveu então escrever essa carta aos Filipenses. E
E aí ele vai mostrar mais algumas lições para nós nesta carta aos Filipenses. Então nós vamos começar com o versículo 1 do capítulo 1, que diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então você viu, a igreja estava bem fundamentada ali em Filipos, né? Ela tinha diáconos, já tinha bispos, né? E o remetente da carta, então, é Paulo e Timóteo, o texto é claro, e endereçada aos servos, encaminhada a todos os santos em Cristo Jesus. Então o destino eram os diáconos, bispos e os santos. Quem são esses santos? Somos nós. Santo não é uma estátua, não é uma imagem. Santos somos nós, eu, você, todos aqueles que servem ao Senhor têm uma vida reta e justa diante de Deus. Então se destina aos crentes lá de Filipos. E nós precisamos aprender que nós somos justificados pela fé. Então, se nós somos justificados pela fé, nós somos considerados santos. E na igreja de Filipos havia alguns problemas, sim, mas havia comunhão. Isso aí a gente não pode deixar de notar, porque nós vamos ver como vivia aquela igreja. No versículo 2, o apóstolo Paulo e Timóteo, que são os autores da carta, ele começa: graça e paz a vós outros. Ele começa igual o pastor Otaviano começa o culto na igreja, né? Graça e paz, irmãos. Então no versículo 2 ele fala: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça é um favor imerecido de Deus, e paz com Deus. Que vocês vivam em paz, que vocês fiquem em paz. É tão importante. Hoje não, foi na quarta-feira, eu ouvi um senador falando de um cristão. Aparentemente ele não é cristão, mas ele falou que esse candidato ao STF, que será indicado, ou foi indicado, né? Esse senador estava falando dele. E estava falando da serenidade, da paz que você sente ao falar com aquele servo de Deus. Ele é um pastor presbiteriano, e esse senador estava falando: olha, dificilmente ele vai ser rejeitado, porque ele é uma pessoa que transmite paz. Ele é religioso, mas ele é ponderado, ele é equilibrado. Ele não fica falando de Bíblia toda hora. E a gente tem que ter esse equilíbrio mesmo, né? E ele é bem ponderado, equilibrado. Então você vê, olha o testemunho dele, pessoas falando bem dele. Um senador falando bem de uma pessoa que está sendo indicada para o Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê, nossa comunidade é isso mesmo, a gente tem que transmitir paz, viver na graça, viver em paz também, e transmitir paz no falar. Olha que testemunho maravilhoso. Esse daí é como o do apóstolo Paulo. O que ele estava desejando? Graça e paz aos irmãos. E seguindo em frente, agora nós vamos falar nesse capítulo sobre a oração de Paulo. Filipenses 1, de 3 a 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características da oração de Paulo. Vamos ler o texto
Filipenses 1, de 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então se vê que é uma igreja alegre, uma igreja bonita. Estou fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha, desde Atos até agora, é uma igreja que tem cooperado com o Evangelho. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A primeira parte da oração, está no versículo 3 ali, é sobre gratidão. Dou graças a meu Deus. Como tem sido a sua oração, meu irmão? Tem sido oração de gratidão? Ou só reclamação, só petição, murmuração? Na sua oração tem havido gratidão? É preciso ter gratidão. Foi o que Paulo estava falando para aquela igreja e está falando para nós hoje também, que a nossa oração deve ser de dar graças a Deus. E então agradeça. A primeira parte da oração Senhor, muito obrigado. Obrigado pela semana, obrigado pela saúde, obrigado pela salvação, obrigado por tudo. E no versículo ele fala também sobre a recordação que tenho de vós. Então ele tinha muitas lembranças boas nessa oração. A súplica era para todos, né? Pensando em todos. E pensando nisso, você tem orado por todos os irmãos da igreja, pelo pastor, pelos líderes, pelas crianças, pelos novos convertidos. Nós temos que orar por todos. Nossa oração deve ser, não importa se nós estamos em pandemia, se nós estamos no presencial, estamos no culto online. O importante é nós estarmos gratos a Deus em primeiro lugar e depois orar uns pelos outros, porque todos nós precisamos da oração uns dos outros. Então dedique tempo de oração a Deus, e nessas orações não esqueça de agradecer e orar por todos. A oração de Paulo também é interessante, que era constante, fazendo sempre súplicas por todos vós, lá no versículo 4. Então nós precisamos ter constância também na nossa oração. Então, não é ficar repetindo as mesmas coisas, mas é ter aquela constância, fazer um propósito e ir em frente, sempre colocando diante de Deus aquelas súplicas que você quer fazer. Tá? Se não está sendo constante, seja constante. Persevere, ore sem cessar. É uma lição que a gente aprende do apóstolo Paulo. E também ele fala de alegria, fazendo sempre com alegria. A oração não deve ser algo penoso, deve ser algo alegre. Você sente alegria em entrar na presença de Deus? Se não, tem alegria na oração. Ore alegremente. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nesse pequeno trecho. É lógico que ainda vai continuar, mas
Tem muita coisa boa na oração do apóstolo Paulo. A oração de Paulo também era uma oração de recordação. Porque veja bem, no versículo 3, dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Como é bom numa oração você agradecer a Deus, recordando dos irmãos, dos momentos agradáveis que passaram juntos, em comunhão, em oração, pregando e ouvindo a palavra de Deus. É também uma oração que ele de recordação porque traz no coração. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Seja nos momentos difíceis de prisão, seja nos momentos de pregação, em todos os momentos. E também de recordação porque tem saudade, né? No versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós. Então olha só que oração maravilhosa. Você tem saudade dos seus irmãos? Acho que é um momento assim que sente muita saudade, os irmãos que estão no presencial ainda se encontram, né? Mata a saudade, mas dá uma saudade maior daqueles que estão no online, né? Que não estão podendo vir no culto presencial por enquanto. Mas é bom sentir falta dos irmãos, entrar em contato, ligar, conversar, mandar um WhatsApp, né? Isso é uma prática muito boa. E ainda com relação à oração de Paulo, os alvos da oração, do versículo 9 a 11, né? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Sobre o amor, que o amor transborde, seja grande, que seja cheio de conhecimento e percepção. Foi a oração de Paulo, né? E ele segue ainda, né, no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Então, a oração de Paulo era bastante abrangente. Versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que a nossa oração também seja assim, seja gratulatória, seja com amor, com saudade, seja com expressão de frases realmente sinceras, cheias do Espírito Santo, que glorifique o nome do Senhor e para o louvor do nosso Deus. Que as nossas orações sejam dessa forma. E que possamos ter sempre orações bem parecidas como esta. Agora, para aplicarmos, deixo a pergunta: quais são os assuntos que mais aparecem nas orações de vocês? O que mais aparece? É petição, lembranças, amor, alegria? O que mais tem na oração de vocês? Por quem vocês costumam orar? Pelo que você ora? Então são coisas que devem estar na nossa oração. E já concluindo esta lição, que a lição de hoje, ela foi só uma parte introdutória, que ela vai até o versículo 11 do primeiro capítulo. Então ela é mais uma introdução, um pano de fundo que é dado para seguirmos daí para frente. Tem a parte inicial de Paulo, né, que é a saudação, depois a oração, e então nós fomos até o versículo 11.
Mas concluindo já a nossa lição, nós precisamos fazer ou ajudar a nossa igreja a crescer. Assim como Paulo ajudou a igreja de Filipos a crescer, nós precisamos ajudar a IBM a crescer. Quando eu falo crescer, não falo somente em números, mas principalmente em graça e em espiritualidade, que é um crescimento que eu considero mais importante. O numérico é importante, mas não mais importante do que o conhecimento na graça do Senhor Jesus, o crescimento espiritual. E para que isso aconteça, é necessário obedecer. O apóstolo Paulo, vocês perceberam que ele foi rigorosamente obediente. Estava indo para um lugar e o Espírito Santo falou que era para ir para outro, ele simplesmente largou e foi. E realmente era para onde o Espírito Santo queria que ele fosse. Ele obedeceu e foi e fez um grande trabalho iniciando a igreja de Filipos, né? E é importante nós concluirmos essa lição e termos um aprendizado lá. É importante evidenciar também a graça e a paz de Cristo nos relacionamentos com os irmãos. Tem igrejas que alguns não têm um bom relacionamento uns com os outros. Não deve ser assim para conosco. Pelo contrário, deve ter uma harmonia muito grande, mesmo que haja diversidade de pensamentos, de ideias, né? É importante dentro da igreja ter uma unidade. É uma unidade dentro da adversidade. Mas é assim que a igreja cresce, porque se ela ficar se degladiando contra si, as pessoas só verem o lado negativo, os erros das pessoas, não vê o que ela faz de bom, faz 90% coisas maravilhosas, boas, não se enxerga. 10% que foi um erro, uma falha, todo mundo enxerga. Mas nós precisamos, a exemplo de Paulo, colocar a nossa vida em oração. Orar constantemente pela nossa igreja, pelos irmãos da nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, para que possamos realmente ser uma igreja forte. Estamos completando 90 anos, então é importante sermos uma igreja forte nos dias de hoje. Próximo domingo, um outro professor, mais uma continuidade desta aula. Ok? Vamos ter a aula de número 13, que vai dar continuidade a partir, né, do versículo 11 de 1 Filipenses 1. Eu fui até o versículo 11, né? E aí, a partir daí, a próxima aula no próximo domingo. Mas estejam ligados aí, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje à noite, não esqueçam, culto presencial para aqueles que puderem ir, e para aqueles que não puderem, mas não esquece de hoje às 18h30 ligarem o seu celular, o seu televisor, o seu notebook aí, e vamos acompanhar o culto noturno. Que Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Vamos orar encerrando esse estudo? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas lições aprendidas aqui com o teu servo, apóstolo Paulo. Muito obrigado, a Deus, porque precisamos aprender, sermos obedientes, buscarmos a tua presença, orarmos uns pelos outros. Continue nos ensinando, meu Pai. Tenha misericórdia da tua igreja. Nos abençoe e nos dê um dia e uma semana na tua presença, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.